Vamos começar dando um panorama geral, mais uma vez, de coronavírus e a pandemia no Brasil. A grande verdade, coronavírus. Não tá fácil, gente. Não tá fácil, não é brincadeira, é dramático. E o cenário continua terrível aqui no Brasil. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, ontem, nas últimas 24 horas, morreram no Brasil 2.233 pessoas vítimas da Covid-19. A média móvel de mortes mais uma vez bateu o recorde. Os números agora são de 11 milhões e 300 mil brasileiros contaminados e 273 mil mortes desde que a Covid-19 apareceu no Brasil. E mais uma vez, nós fomos o país em que mais morreu gente nas últimas 24 horas e o Brasil é o epicentro mundial da pandemia. O presidente Bolsonaro, na sua tradicional live de quinta-feira, estava inspirado pra caramba ontem. E ele disse muita coisa. Uma das frases que ele disse e repetiu é muito fácil impor uma ditadura no Brasil. Falou 2 vezes isso. É muito fácil impor uma ditadura no Brasil. Falou mais. Abre aspas do Bolsonaro na live de ontem. Eu faço o que o povo quiser. O exército está vendo o que está acontecendo. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Não é hora de criticar general. Se referindo ao Pazuello. Pensa aí o que você achou de 64, fecha aspas, do presidente Bolsonaro na live de ontem. Para completar, ele leu uma carta de um feirante que se suicidou e que na carta ajuda o Bolsonaro a reforçar suas críticas ao fechamento do comércio feito por vários governadores nesse momento crítico que o Brasil atravessa nessa pandemia. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, o filho 03, até postou a foto da carta e do corpo do feirante suicida nas redes sociais. Negócio, uma apelação, né, gente? Quem quer comentar primeiro essa? O tom parece que tá subindo. Bolsonaro parece que tá reagindo aí o peso das notícias, né? O peso da realidade. Mais de 2.000 mortes por dia e o Bolsonaro tá subindo o tom. É impressão ou não? O que vocês acham? Quem quer comentar primeiro? Olha, a pergunta é, vamos dizer que a gente vive um novo AI-5, que é de 13 de dezembro de 68. Você fecha o Congresso, suspende as garantias civis, etc, etc. Quem é que vai querer ficar com essa bagaça? Os militares ficaram com essa bagaça depois de 64, quando lá para o começo da década de 80, a dívida externa ficou que era a Covid da época, era a dívida externa. A dívida externa ficou impagável nos 2 sentidos do termo. Os militares falaram, vamos se livrar disso aqui, não vamos carregar mais esse fardo. Aí o Golbery bola que os militares não podem ter contato direto com os civis. Aí se inventa governadores e senadores biônicos, civis, mais nomeados por militares, que começariam a fazer a transição para a abertura que levaria Tancredo Neves ao poder. A questão é a seguinte, quando se tornou insustentável, muito menos insustentável que agora, os caras quiseram voltar para a caserna. A pergunta que eu faço é muito simples. Quem vai querer sair da caserna para enfrentar a Covid? Para segurar essa bucha imensa, né, que a gente está vivendo hoje. Só um segundo, Paulo Tadeu, antes. O Anderson Santos mandou aqui no Superchat. Parabéns pelo programa. Não curtia vocês no começo, mas conforme foi passando o tempo, aprendi a gostar. Estou me tornando mais crítico através dos ensinamentos e opiniões de vocês. Abraços e Deus abençoe vocês. Mensagem do Anderson Santos aqui no Superchat. Pode falar, Paulo Tadeu. Eu acho que eu concordo inteiramente com o Tognoli. Agora, logicamente, o Bolsonaro vai testando, de qualquer forma, e vai testando sempre as instituições brasileiras, né, com esse tipo de fala, né? Ele está sempre falando para ver de que forma que se reage, se o Supremo reage, se o Congresso reage, se a imprensa reage. E de qualquer forma, assim, ele tem subido o tom também. Eu creio que ele esteja querendo mostrar força, para que ele não quer se mostrar fraco nesse instante. E aí, nesse momento, ele solta essas bravatas dele aí. Lógico que a gente não gosta de ouvir o que ele está falando.
Paulo Cruz, você concorda com o que o Paulo Tadeu falou? Parece um método do Bolsonaro ficar esticando a corda para ver até onde vai. Então ele fica provocando, falando de impor uma ditadura, dizer que é fácil, falar em AI-5. Você acha que é um método? Sabe, às vezes eu acho que é, às vezes eu acho que não é. Então eu tenho uma tendência a achar que ele é meramente reativo. Ele reage como um cachorro acuado, assim, né? Então ele tá falando, quando ele fala essas coisas, ele fala o que ele fala no café da manhã. Essa é a mente do Bolsonaro, essa é a mentalidade do presidente da República. Então ele não tá falando nada calculado, assim, deixa eu aqui falar do AI-5 e tal. Ele fala aquilo que ele acredita. Como aquele programa lá que ele disse que ele queria fuzilar o FHC, é a mesma coisa, ele não mudou nada. Então eu acho que não é um negócio assim, vamos testar aqui uma coisa. Eu acho que ele simplesmente reage falando aquilo que ele pensa mesmo. Então é isso que ele pensa. Por ele não existiria Congresso, por ele não existiria governadores, não existiria o Bolsonaro e o que ele chama de povo, que também precisa ficar muito claro, né, para o nosso ouvinte, que esse negócio chamado povo é uma metáfora, né? É uma metáfora para os apoiadores do presidente, que hoje está em torno, sei lá, se for muito, 30% da população, se for muito, né? Nós vamos comentar uma pesquisa já que está em torno de 25% no máximo essa aprovação. Pois é. Então, quer dizer, chamar isso de povo é só uma retórica de um populista autoritário que quer, na hora que se ele decidir dar um passo, digamos assim, longo demais para os padrões constitucionais, ele dê esse passo amparado nessa metáfora que ele chama de povo, mas não é o povo brasileiro, são aqueles que o apoiam. Quer dizer, ele governa para quem apoia e para quem não apoia, ele é o presidente do país, ele não é o presidente dos bolsominions, né? Então, assim, é claro que é uma metáfora boba, costumeira de um populista, e eu acho que ele reage só. Acho que não é nada muito calculado, eu acho que ele fala mesmo, como diz a escritura, a boca fala do que o coração está cheio. O coração do Bolsonaro está cheio de autoritarismo, é isso aí. E tem um detalhe importante, né, que a gente tem que ponderar, que ele não imagina, ele não vê o peso e a repercussão das falas dele. Tanto que nessa live, quando a gente pensa, ele foi lá e falou assim, eu quero que alguém me mostre um vídeo de eu falando que o Covid era só uma gripezinha. Então, assim, isso repercutiu o mundo todo, isso virou, sabe, isso apareceu em todos os lugares, que ele riu e zombou da pandemia e tal, e agora ele, nos seus próprios canais, fala que quer que alguém mostre um vídeo para ele, que ele nunca falou isso. Então, assim, com a mesma responsabilidade que ele fala, ele retira. Então, a gente não pode tratá-lo como uma pessoa que se responsabiliza pelo futuro daquilo que ele planta, né? Ele trata as coisas naquele momento. Hoje eu acho que é gripezinha, agora eu não acho que é mais e eu nunca falei. Então, é uma coisa meio até infantiloide, né? De falar, não, me prova aqui porque eu não falei. Piada. Então... Ele virou piada mundial. Aliás, a gente mostrou... Eu poderia até, de novo, usar a frase do Shakespeare em Hamlet, há método nessa loucura, mas não há método nessa loucura. Você perguntou ao Paulo Cruz, Aldrin, se há método. Não há método nessa loucura. Esse senhor fala as mesmas coisas há 29 anos. Ele ficou 29 anos na Câmara martelando a mesma tecla, e ele sobe para o poder e não modifica em nada. Ele nem leva, como diria o presidente Sarney, ele nem leva em conta a liturgia do cargo. Ele continua sendo um deputado de 29 anos martelando a mesma tecla. Isso que nós precisamos entender. Ele não passou por um verniz civilizatório. Ele continua sendo uma pedra bruta. Esses dias eu ouvi um podcast que remonta a trajetória do Bolsonaro desde pequeno, desde lá de Eldorado Paulista e tal. Então, esse podcast mostra, por exemplo, como ele foi construindo a história da participação dele lá na luta do Araguaia, né? Porque primeiro ele viu de longe, depois ele foi lá
perto e deu uma caguetada onde estavam lá tocaiado o pessoal do Prestes. Depois ele disse que ele participou. Depois ele disse que ele pegou em arma. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai aumentando. Então, quer dizer, há um certo prazer pela mentira, uma certa mitomania. Como acho que antes de ontem, que ele falou do Japão, né? Ele conversando naquele cercadinho, ele fala, no Japão não teve fique em casa. Ele solta um negócio desse assim, do nada, né? No Japão não teve fique em casa com todas as evidências. Então significa, primeiro, ou que ele mente na cara dura, ou que ele não senta para se informar do que está acontecendo no mundo. Então, se ele se informa, se ele sabe, ele é um mentiroso contumaz. Se ele não se informa, ele é uma pessoa que não deveria estar no cargo que ele está. Quer dizer, que eu já acho que ele não deveria mesmo. Mas, assim, ele não sabe o que está acontecendo fora do gabinete dele. Ele vai, no Japão não teve fique em casa. Caramba, meu Deus do céu, as evidências estão todas aí. Aí fizeram um videozinho no Instagram, lá no Twitter, com ele falando isso, e na sequência todos os jornais informando a situação do Japão, eles pedindo para ficar em casa, para usar máscara, porque os casos estavam aumentando e tal. Meu Deus do céu. E aí as pessoas não querem que a gente critique isso, entende? Por que vocês estão falando isso? Porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos acordar. É desonesto, é desonesto. Eu queria só fazer um ajuste aqui, o pessoal que está fazendo comentários aqui nas redes, nos chats, no superchat aqui no YouTube, no Facebook. Serviço de telecomunicações foi considerado serviço essencial. Então, mesmo dentro de um lockdown ou da fase vermelha aqui em São Paulo, a gente está trabalhando sim, porque é considerado essencial levar informação, levar boa informação, como a gente sempre faz aqui no programa. Por isso nós estamos aqui trabalhando. Vocês podem ter notado aí, quem acompanha pelo YouTube, que nessas 2 últimas semanas aí, o Cláudio Tonelli não vem mais aos estúdios, o Paulo Tadeu também não, estão fazendo remotamente, mas a gente está aqui, de alguma forma, continuando. Eu estou sozinho aqui dentro de um espaço, a gente está levando o jornal adiante dessa forma. Nos adaptamos, mas não paramos. Não tem essa de, fecha a rádio porque é lockdown, não. Rádio, televisão, jornais, são serviços essenciais. E tem um detalhe, viu, Aldrin? Só um comentário rapidinho. Eu me lembro, assim, logo no primeiro pico da pandemia, né, que estava todo mundo dentro de casa, nessa primeira leva e tal, eu me lembro de ter pedido uma comida, né, por esses aplicativos e tal, e o entregador veio trazer a comida aqui em casa e tal, e ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou obrigado, agradeceu e tal, né, e falou assim, é legal, assim, que a gente está trabalhando para quem pode ficar em casa, fique em casa. Então o sujeito mostrou o prazer que ele tinha em poder, nesse momento de pandemia, ser um trabalhador que está ajudando, né? Então, quer dizer, o entregador de comida, ele fala, poxa, ainda bem que eu estou trabalhando para você poder ficar aí. Então o sujeito tinha consciência de que quem pode ficar em casa deve ficar. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem de ficar, por quê? Porque quanto menos gente circulando, menos risco as pessoas que estão trabalhando sofrem, né? Então é um esforço coletivo que as pessoas ficam colocando nessa coisa, fecha tudo. Então você fala isso porque você está trabalhando, porque você... Outro dia falaram que eu sou professor concursado, por isso que eu estou falando dessas coisas. Se soubesse quanto eu ganho como professor concursado, eu não pago minhas contas com o que eu ganho na escola. Pois é. Então, assim, não é por aí, é um esforço coletivo, né? Quem pode ficar em casa, fica, para que aqueles que têm de trabalhar possam trabalhar mais, com as ruas menos lotadas. Isso é uma coisa básica, meu Deus do céu, básico. Isso quando não comentam assim, vocês estão falando isso, vocês são a favor de lockdown porque vocês são do Dória, vocês são da turma do Dória. Vocês estão defendendo o Dória. Gente, eu queria ser da turma do Dória para ganhar uma grana. Pois é. Tomara que ninguém leia meu TCC do MBA, que desceu o pau no Dória. Tadinho. Tem 12 estados hoje no Brasil em lockdown. Mais o Distrito Federal. Ontem à noite foi o Ceará, o Camilo Santana, governador do estado, decretou lockdown no Ceará. Não tem outro jeito, gente. A situação chegou num ponto que ou para tudo, ou vai continuar morrendo cada vez mais gente na porta de hospital sem ar, asfixiado. É isso que a gente quer? Essa é a solução? Esse é um bom caminho? Eu acho que parece óbvio que não. Eu acho que um mínimo de bom senso deixa claro para qualquer pessoa que não é o caminho. A gente precisa parar. Nesse momento não tem outro jeito. Chegamos a um ponto que ou para tudo e espera um pouco, ou vai continuar morrendo gente em porta de hospital por falta de UTI, falta de leito, falta de ar.
É isso. Quanto mais você abrir, mais do hospital você vai precisar, mais UTIs, e assim, uma conta que nunca vai fechar, né? Vai morrer mais gente, então assim, uma conta que não fecha, então tem que parar mesmo. Não adianta, exatamente, Paulo Tadeu, as pessoas que falam, poxa, cadê os hospitais de campanha? Faz mais hospital de campanha. Cara, ontem a gente deu uma notícia aqui, hospitais do ABC transformaram alas inteiras de enfermaria em UTI. O que aconteceu? Em uma semana lotou. Então, não é uma questão de... Não dá para fazer um leito de UTI para cada habitante do estado de São Paulo ou para cada habitante do Brasil. Isso é impossível, nunca vai acontecer. O que precisa mudar é o comportamento das pessoas, com informação, com a capacidade de ser solidário, compreensivo e ter espírito público nesse momento, espírito social, consciência social. Não, e mesmo que você tivesse condições materiais de fazer UTIs, as macas, os respiradores, não tem gente para trabalhar, porque o número de médicos é um número limitado. Acabou. Então, assim, não adianta. Não tem como. Chega uma hora que você vai morrer porque você não tem quem vai te atender. É básico. Exatamente. E aí fica esse papo. Lá, os caras... É só o Dória que decretou lockdown. Só tem lockdown em São Paulo, né? Nesse momento. No mundo inteiro, a Itália entrou em lockdown hoje, não foi, Tonholi? Total. Lockdown total no país inteiro, na Itália, porque perceberam que a curva está começando a subir de novo. Aliás, eu não estudei ainda, mas eu não sei se aquilo lá já é um prenúncio de terceira onda. Eu gostaria até que vocês pudessem verificar depois aí para complementar essa informação. Mas a Itália decretou lockdown. Pode falar. E acho também, Aldrin, que a gente tem chamado essas medidas restritivas aqui no Brasil de lockdown, mas isso aqui não é lockdown, certo? Então tem que ficar claro isso para as pessoas também, que não teve lockdown aqui no Brasil em nenhum momento, né? Sempre teve alguém trabalhando, tem lockdown lá na Europa para tudo. A rua fica sem ninguém. Acho que a primeira semana da pandemia aqui no Brasil, aquilo ali foi um lockdown, assim, que você não via ninguém na rua e coisa. Aqui não. Você sai agora na rua, aqui tá cheio de gente na rua. Então não tem lockdown. O que tem são um aumento de medidas restritivas, que eu também tenho minhas críticas a isso, porque acho que também sem um planejamento adequado só fica nesse abre e fecha e não resolve nada, né? Não tem um planejamento adequado para essas coisas, então eu também acho que merece lá a sua crítica. Mas dizer que isso aqui é lockdown, não é lockdown, tá? Todo mundo tá na rua aí, é só sair agora na rua aqui e ver que tá todo mundo andando. Muito sem máscara, inclusive. Muito sem máscara, impressionante, Paulo Cruz. Aqui no caminho para a rádio, aqui na Paulista, na calçada aqui em frente, você vê gente passando sem máscara ainda. É complicado, desse jeito fica difícil. A grande verdade. A grande verdade. Jornalismo de verdade. A grande verdade. A grande verdade. A grande verdade. O único compromisso é com a verdade.